Olá, Fábio, tudo bem? Vini, tudo bem? Boa noite, Pai Xalá te abençoe. Lua, Ana Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, né? O pessoal se conectar, a gente já começa a live. Vocês estão me ouvindo bem? Cláudia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Mãe Andréia, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Seja bem-vinda também. Maísa, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Fábio. Vamos esperar só mais um pouquinho e aí a gente já começa a nossa live hoje, né, sobre mentores, que foi um assunto aí muito pedido, né, na semana passada. Na próxima semana, na próxima quarta-feira, a nossa live será sobre ciganos, que foram dois temas aí mais pedidos na semana passada, né? E aí resolvemos hoje falar aí um pouquinho sobre os mentores, quem são, como se conectar, né? E tem muitas informações, divergências aí também de quem são, como que trabalha, como se conecta com essa energia e tudo mais. Se todo mundo tem um mentor, se não tem. É para lembrar que amanhã eu fui convidada a participar de uma live também, né, do Renascer de Gaia, que inclusive também é meu aluno de terapias holísticas, né? E amanhã ele estará abordando na live dele sobre radiestesia. E ele pediu, né, me convidou, na verdade, a participar. Teremos aí um bate-papo, depois teremos aí um espaço aberto também para dúvidas e perguntas e tudo mais. Então será amanhã às 19 horas, só que será pelo Instagram, tá? Não vai ser pela minha página do Facebook, mas vai ser pela minha página do Instagram, que tá como Mada Cecília. Então ainda quem, né, não me segue ainda no Instagram, caso queira amanhã participar desta live, pode conectar tanto no Mada Cecília como no Renascer de Gaia também. Rosângela, Dilza, Kátia, boa noite, sejam bem-vindas. Dilza, Pai Oxalá te abençoe. Conceição, boa noite, seja bem-vinda. Estamos só esperando aqui, né? Deu 8 horas agora, né? Então o pessoal ainda tá entrando aqui na nossa live. Hoje abordaremos aí sobre mentores também na nossa live, tá? E já quiserem deixar aí sugestões aí para as próximas semanas, né? Aí no mês de julho, que iniciamos hoje, tenho certeza que será um mês muito mais abençoado para todos nós, né? Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Vamos acreditar que tudo vem para melhorar, né? Ainda temos ainda nossa segurança, tomar cuidado, né? Mas a vida tem que seguir também de alguma forma, né? Marlene, dona Marlene, boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vinda. De alguma forma, nossa vida precisa continuar, né? No meu terreiro e da minha mãe, terreiro e doutrina bandista, Cabocla Jurema e Caboclo Sete Folhas Verdes, retornaremos às atividades espirituais a partir do dia 20 de julho, né? Mas ainda voltaremos apenas com os médios, né? Para um fortalecimento da corrente e tudo mais. E para assistência ainda vai demorar um pouquinho,
né? Mas a gente espera que em breve a gente consiga aí também já começar a abrir para assistência também. Maria, boa noite, Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Mas já comecei com os meus cursos presenciais, né? Então, agora essa semana eu já iniciei, agora em julho, já estou aí com uma grade, né, de cursos presenciais, obviamente com uma turma bem reduzida, mas já dando aí os primeiros passos, né, para essa retomada também, né? Elane, boa noite, seja bem-vinda. E aí, logo mais, com o retorno das nossas atividades espirituais, com a segurança e tudo mais, né? A gente vai começar aí também a abrir os espaços também para as consultas, né? As consultas, mas com certeza estarei passando por aqui para avisá-los sobre as possíveis mudanças também, tá? Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Bassi, boa noite, seja bem-vinda. Pai Xalá te abençoe, Elaine. Então vamos lá, gente, começar aqui nossa live, né? Forem tendo dúvidas, por favor, coloquem aqui as perguntas ou os comentários de vocês também. Eu sempre falo aqui toda semana nos nossos encontros que é sempre um aprendizado mútuo, né? Então, eu não sou a dona da verdade, não sei de, né, de tudo, também estou aí engatinhando e aprendendo, e pode ter certeza que a cada encontro nosso aqui, eu também sempre aprendo, né? E fico muito feliz quando vocês também compartilham um pouco da vida, da história de vocês, da vivência, porque serve de aprendizado para mim, tenho certeza que para muitos que estão aqui também, né? Às vezes por algo que já tenha vivenciado, né, meio que parecido, ou se um dia por acaso vier vivenciar, pelo menos já tem aí, né, um pouco de conhecimento também. Boa noite, Pai Xalá te abençoe, seja bem-vindo. Então, o nosso assunto hoje aqui da live, entre um dos assuntos mais pedidos na semana passada, foi sobre mentores, né? E aí existe realmente uma discrepância de quando a gente fala mentores, né? Então tem muitos que falam qual é a diferença de um anjo da guarda, de mestres, mentores e guias espirituais, né? Na verdade, quem são todos eles, né? O que significam todos eles nas nossas vidas? Então a gente fala que o próprio anjo da guarda, né? Ele já foi incumbido aqui para nós desde o nosso momento do reencarne, né? Vamos se dizer assim. Então é um espírito que ele vem realmente para nos proteger, no qual ele pertence numa escala, obviamente, muito elevada no plano espiritual também. E a gente fala que a sua principal função do nosso anjo da guarda é acompanhar nós, seres encarnados aqui, nos ajudando, né, a cumprir as etapas evolutivas que nós temos aqui, né, nesta vida, nesta reencarnação, como o próprio desafio, né, aquilo que nós temos que aprender aqui no grande, né, no planeta Terra, na nossa evolução daquilo que foi incumbido no nosso momento do reencarne. Então a gente fala que qualquer pessoa ele pode pedir, né, uma ajuda ao seu anjo da guarda que seja nesse momento para nos auxiliar. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. A gente fala que o anjo da guarda, a gente fala que ele serve, né? O grande significado dele é justamente o mensageiro de Deus, né? Então, ele que vem nos guardar, nos proteger, nos fazer nos conectar, né? Obviamente a ele. E é muito fácil, né? A gente fala de como que a gente se reconecta com o nosso anjo da guarda, né? Através das nossas preces, através das nossas orações também. Boa noite, Lu. Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, a gente fala aqui no termo umbandista, tudo assim, faz a firmeza para o seu anjo da guarda, acende a sua vela, cuide da sua quartinha do anjo da guarda. E aí tem muitos que acabam questionando, né? Mas o anjo da guarda, ele já não é iluminado? Ele já não tem essa incumbência mesmo? De nos proteger e de tudo mais, por que eu tenho que ficar acendendo uma vela para um anjo da guarda? Na verdade, obviamente, por ele, né, ter essa elevação espiritual, ele não requer mesmo de luz. Na verdade, aquela luz, quem precisa somos nós, né? Então, quando a gente acende uma vela,
ao nosso anjo da guarda, é justamente para que venha nos iluminar, para que naquele momento a gente tenha aquela iluminação, o entendimento, a visão e a clareza, né, de justamente do que nós temos que decidir, do caminho que nós temos que seguir. Vamos falar que é uma fonte de alimento, né? A gente acender uma vela para o anjo da guarda, cuidar da nossa quartinha ao nosso anjo da guarda, através da água e através do fogo, ele é um alimento espiritual. Que conforme, né, a gente vai, eu sempre falo que é uma maneira da gente ter um reservatório, né? Essas oferendas, ela é um reservatório justamente para que essas energias, para que essas forças justamente possam nos ajudar e nos auxiliar naquele momento que nós, né, estamos mais necessitando aí de ajuda, né? Luiz Júnior, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, obviamente, eu não preciso iluminar o meu anjo da guarda, ele já é iluminado, né? Ele já está já na sua escala bem mais evolutiva do plano espiritual, né? Pati, boa noite, Paxalá te abençoe, seja bem-vinda. Então, essa é a principal diferença do anjo da guarda, né? Ele realmente é nos guardar, é o mensageiro de Deus que está aqui o tempo todo, nos ajudando, nos auxiliando, né, nos orientando e fazendo com que realmente nós tenhamos essa conexão ao divino Criador, né, para as decisões que nós temos que tomar. Então, a água, ela vem sempre trazendo um equilíbrio aí dos nossos sentimentos, né? Que é o filtro do que é feito. E justamente a vela é aquilo que vem nos clarear, mas clarear a nossa terceira visão, né? Nosso lado intuitivo, para que sim possamos aí tomar as melhores decisões. Tá? Então, para quem às vezes fala, ah, mas qual que é a diferença do anjo da guarda? Meu anjo da guarda, ele é meu mentor. Na verdade, todo mundo vem nesse momento. Quando a gente passa por um processo do desencarne, onde nós encerramos a nossa vida aqui na Terra, e aí nós temos toda essa nossa parte aí no plano espiritual, e de dentro do nosso processo evolutivo também, e do resgate que nós temos como espírito e o entendimento, onde é nos incumbido aí a parte do processo da reencarnação, né? Raquel, boa noite, seja bem-vinda. O processo da reencarnação. Quando a gente tem esse momento da reencarnação, nós já viemos aqui destinados a um anjo da guarda, a um mestre, a um mentor, quem serão os nossos guias, quem serão nossos pais e mães orixás. Então, nós já viemos assim, já desenhados, né, conectados, já viemos presenteados aí pelo astral de tudo isso que irá nos acompanhar aqui na nossa evolução como ser humano. Então, eu falo que são os desafios, os aprendizados e o que seriam, né? O que seria da nossa evolução se nós não tivéssemos aí o aprendizado e se nós não tivéssemos que várias vezes reaprender o mesmo processo. Então, enquanto ainda nós estivermos pecando ainda em algum quesito na nossa vida, voltaremos várias vezes, obviamente, para quem acredita em reencarnação, voltaremos aqui várias vezes com esse desafio. E também seria muito fácil e muito óbvio reencarnarmos e já sabendo de quais seriam os nossos desafios aqui. Então, com certeza, né, a gente fala que, consequentemente, nós não aprenderíamos nada, porque seria fácil, né, a gente saber o que a gente tem que passar por aqui. Então, a gente, com certeza, como seres humanos bem criativos, a gente ia dar uma forma de driblar totalmente essa situação. E quem são os mestres na nossa vida, né? Nós, estando numa caminhada espiritual, passamos aí às vezes por alguns terreiros, né? E aí acabamos aí também adquirindo vários padrinhos espirituais, mestres que naquele momento está realmente nos guiando, né? Está nos conduzindo dentro daquela própria espiritualidade. Então a gente fala que todos nós, quando a gente fala assim, seja o mestre, seja o seu próprio mestre, seja o seu próprio mentor, seja o seu próprio guia, porque nós temos essa condição como um ser divino, né? De nos olhar e ter essa capacidade de, obviamente, de ter essa orientação, essa bênção e essa conexão. Hoje a gente fala muito do eu superior, né? Principalmente aí quem tem uma prática, né, de fraternidade branca ou de qualquer outro tipo de terapia ou de conexão espiritual que atinja outros tipos de dimensões, se fala muito do eu superior, que é justamente isso de você acreditar na grande força e na grande potência que existe dentro de você, né? Então seja o seu guia, seja o seu próprio mestre.
Cristiane Trindade, boa noite, seja bem-vinda. Cris, boa noite. Cris Petrelli, entraram duas Cristiane ao mesmo tempo. Cris Petrelli, boa noite, seja bem-vinda. Faxalá te abençoe. Então, seja o seu próprio guia e seu próprio mestre. Então, obviamente, os mestres, eles são seres muito mais, obviamente, evoluídos, que já alcançaram um grau, né, bem superior também de evolução, e que eles não precisam mais desse processo de reencarnação. Então, já atingiram o máximo do que poderiam atingir aqui na sua parte de espiritual. Então, a gente fala que eles ficam, né, nos planos bem superiores também, nos protegendo, né, e de alguma forma, de como que eles acabam se conectando conosco, através da canalização de energia. Então, quando se tem um trabalho de meditação, um trabalho de que nós temos que ter um acolhimento, né, um recolhimento também. Mãe Fernanda, boa noite, seja bem-vinda. Pai Xalá te abençoe. Então, a gente fala que é nesse momento, que é onde nós conseguimos aí esvaziar o nosso mental e ter a total condição, né, de nos conectar com o grande mestre, né? Pode ser que durante esta vida toda a gente passa aqui pelo esse processo, né, de reencarnação e que nunca nem saibamos quem será, quem é o nosso mestre, né? Mas nós temos essa ciência de como nós temos o nosso anjo da guarda que nos guarda e que nos ilumina, nós temos um grande mestre. E esse mestre é ele que nos dá a inspiração. É ele que, justamente através de um trabalho de meditação, de canalização de energia, no momento que nós também estamos aí nos preparando também para uma incorporação, que onde a parte meditativa dessa conexão ela é super importante, com certeza nós temos aqui a bênção e a proteção do nosso mestre, né? Que onde ele, obviamente, percebe, né, as condições que nós estamos naquele momento, né, de tanto de uma limpeza espiritual, de uma elevação e de tudo mais, para que possamos reconectar com os nossos grandes mestres. Esses mestres espirituais pode ser também até uma entidade espiritual que se passa por um grande mestre, né? Boa noite, Mili. Seja bem-vinda. Pai te abençoe, Mili. Então, que também pode ser, nós podemos ter uma entidade espiritual que ele vai ser o nosso mestre. Como também podemos ter uma entidade espiritual que ele também pode ser o nosso mentor. Ah, mas uma entidade, a gente fala, quando fala de mentor, nós não falamos que são aqueles espíritos, né, bem mais evoluídos, que chegam, né, que chegaram no seu estágio mais elevado e que não precisam mais de um processo de reencarnação. E uma entidade espiritual, ela pode ser um mestre e também pode ser um mentor, mas ele também ainda está no processo de evolução e por isso que ele ainda vem à Terra. Então, aí onde começa às vezes bugar, né? Começa a ter aí as dúvidas, né? De quem são os mestres e de quem realmente são os nossos mentores, né? Mili, não está viva no YouTube, tá? Eu, por enquanto, ainda as lives elas são feitas aqui online, né? Ao vivo, aqui somente pelo canal do Facebook, tá? Ainda em outras redes sociais ainda não estou fazendo, por enquanto, tá bom? Mas assim que termina a live, eu sempre subo todas as lives, elas estão lá no canal do meu YouTube, tá? Paulo, boa noite, seja bem-vindo, para Xalá te abençoe. Então, além de nós temos um próprio mestre individual, onde cada ser humano ele acaba trazendo consigo desde o seu momento da reencarnação, nós podemos ter aqui em Terra, né, entidades espirituais que são os nossos mentores, que são os nossos mestres, que vêm aqui nos guiar e nos mostrar e nos orientar, tá? Mas ainda, por enquanto, não vamos falar de entidades espirituais, tá? Vamos ainda apenas falar da diferença entre anjo da guarda, entre mestres, entre mentores espirituais e guias espirituais, tá? Logo mais a gente já entra nesse assunto, tá? Dani, boa noite, Pai Xalá te abençoe também, seja bem-vinda. Então a gente fala que o mestre, ele realmente acaba vindo aí nos ajudar e nos proteger, tá? Um ente querido que desencarnou pode ser o nosso mentor? Pode, né? Pai Torres, boa noite, seja bem-vindo. Pai Xalá te abençoe a vossa bênção, Pai. Pode sim, tá? Muitas vezes
Nós viemos aí já com o mestre, né, que nos guia, que nos protege desde o nosso momento da reencarnação, mas conforme nós vamos passando aqui também, nosso tempo, a nossa idade e o nosso aprendizado e tudo mais, podemos ter no nosso caminho entes queridos, tá? Que se tornem nossos mentores. Pode ser que dentro desses mentores e mestres espirituais, vamos se dizer assim, pode ser pessoas da nossa família que nós tivemos aí o prazer e a honra de conhecer, mas pode ser que nós podemos trazer isso também até da nossa própria ancestralidade. Né? Então pode ser um tataravô, um bisavó, que eu não cheguei a conhecer, mas eu sei e tive aí uma conexão de que ele é o meu mentor, tá? Então pode acontecer, tá? Wellington, boa noite, Pai Xalá te abençoe. Gratidão, Pai Torres. Então, assim, um ente querido, ele pode sim nosso mentor. É claro que para esse espírito que desencarnou, para ele chegar nesse processo, né, de ter aí a sua evolução de como próprio mentor, ele também teve que resgatar algumas coisas, ele também teve que ter um aprendizado, ele também no astral teve que ter sua evolução e o seu entendimento, e aí sim foi incumbido de ser o nosso mentor. E o que é ser mentor? O que é ter um mentor, né? Eliana, boa noite, seja bem-vinda. O mentor, ele faz um papel de um professor, né? Porque assim ele faz um papel? Como assim, Cecília, ele faz o papel de um professor, né? A gente fala que são espíritos também que atingiram um grau, né, elevadíssimo também de sabedoria, de pureza de alma, de purificação e de tudo mais, e que são esses mensageiros, são esses mentores que vêm fazendo esse trabalho, né, benéfico de cura, de paz, né, de tranquilidade, de trazer uma palavra amiga, de nos dar entendimento, de nos cobrar. Como eles levam essa função, né, vamos dizer assim, de professores mesmo, de mestre, e o que um professor faz? Ele nos ensina, né? Ele nos educa. Ah, mas educação tem que vir de casa. Não, não bem nesse sentido, né? Então, o mentor espiritual, ele vai nos reeducar espiritualmente, né? Então, assim, mas todo mundo também tem um mentor? Um mentor? Todo mundo tem um mentor, né? O que precisa ser? Como que eu faço para ter uma conexão com o meu mentor? A gente fala que tudo isso precisa ser lapidado, né? A espiritualidade, ela precisa ser lapidada. Você precisa chegar não é no ápice do seu desenvolvimento espiritual para que você tenha um contato com o seu mentor. Podemos sim. Andréia Brito, boa noite, seja bem-vinda. Podemos sim. Tem aqueles que já vêm logo de cara, né, no seu nascimento, logo no seu passar da sua vida, ele já vem com o seu mentor espiritual, que ele já sabe, que alguém já falou, que já teve uma comunicação, e outros acaba com o tempo desenvolvendo, né, e criando essa afinidade com os mentores. Lá na minha casa e da minha mãe, lá no nosso terreiro, nós fazemos um trabalho de mentores, né? Infelizmente, esse ano foi interrompido, né, devido a tudo isso que aconteceu, e bem possivelmente nós não daremos sequência este ano nesse trabalho, né, devido a vários fatores aí de desencarnes em massa e tudo mais. Só que nós fazemos, é uma quinta-feira mensal, né, sempre nós fazemos aqui, tem um grupo de médios que participam, e esse momento dos mentores, além do médium, né, de ele poder ter a conexão com o seu próprio mentor espiritual, é um meio que nós temos também de trabalhar na evolução de outros espíritos, de poder dar entendimento a esses espíritos. Então, não é uma sessão de mesa branca que nós fazemos, né? Claro que tudo é dentro de um termo umbandístico, vamos dizer assim, mas quando nós vamos ver, a Umbanda, ela é uma mistura de um pouquinho de cada religião, né? Nós não podemos falar que a Umbanda, ela é uma religião única. Não, porque nós temos aqui partes do catolicismo, que desde que nós fazemos aí o sincretismo religioso, né, as imagens católicas, juntamente aqui, né, com os orixás e tudo mais. Temos toda uma parte afro, porque nós fazemos aqui também cultos, né, referências aos orixás, claro, de uma forma muito diferenciada do que o povo de Candomblé, né, faz, o povo, né, do santo faz, mas nós cultuamos orixás.
Nós temos aqui também a mistura do próprio espiritismo, até porque a Umbanda, quando teve o surgimento aí através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele veio numa sessão espírita mesmo, né, na federação, e aí onde ele apresentou o nome da nova religião e quem ele era e qual era a grande finalidade da Umbanda, qual era a forma de aprendizado da Umbanda, na evolução e tudo mais. Então, se nós trabalhamos aqui no encaminhamento, na evolução desses espíritos que estão regredidos, paralisados de alguma forma, nós fazemos sessão de mesa branca, né? As nossas entidades automaticamente também já faz tudo isso. E tantas outras religiões aí também que nós temos aí incumbidas dentro da própria Umbanda, quando a gente fala, né? Então, esse trabalho de mentores que nós realizamos na nossa casa é justamente dar a oportunidade a esses espíritos, né, que tiveram aí o seu desencarne, que não tiveram o seu entendimento, né, da sua passagem daqui da Terra para o espiritual. Então, fazemos encaminhamento, tratamos esses espíritos, né? Uns vêm totalmente revoltados. Então, é um trabalho que fazemos de absorção desses espíritos de encaminhamento para que eles possam evoluir. E um dia, conforme o seu processo evolutivo também, esses espíritos possam ter condições ou de reencarnar, ou mesmo lá do lado espiritual, de poder ajudar tantas outras pessoas. E esse trabalho, ele é tão lindo, ele é tão belo, tão maravilhoso, porque já chegamos a receber várias mensagens de espíritos, né, que há algum tempo atrás nós cuidamos, ajudamos e evoluímos aí também, e que vem hoje nos trazer uma palavra amiga e que vem trazer esse conforto, né? E a gente fala que isso é um trabalho de desenvolvimento. Mas, além de trabalhar nessa questão toda, nós desenvolvemos aqui, trabalhamos a cada médium, o desenvolvimento e a conexão com o seu próprio mentor. Quando eu tive a primeira conexão com o meu mentor, foi um trabalho muito maravilhoso e me emocionou muito, né? Só que para que eu pudesse realmente poder trabalhar com este mentor, eu tive que passar por uma grande reforma íntima. Grande reforma íntima. Porque se um mentor, ele é um espírito, muito elevado, que atingiu o grau mais elevadíssimo do que poderia acontecer de sabedoria, de pureza de alma, de tudo mais, então, consequentemente, ele vai exigir isso de mim também. Claro, estou num processo, né, de evolução, de subir um degrau a cada dia, de aprendizado, de tudo isso. Mas estou a rumo disso, né? E como todo mentor, vamos sempre colocar isso na cabeça. Todo mentor, ele é um professor. Então nos ensinar, vai puxar as nossas orelhas, vai nos dar grandes aconselhamentos. Então é uma forma que nós temos aí de grande aprendizado. Então todos nós temos ou podemos aí adquirir um mentor durante a nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Cida Lopes, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui as perguntas. Gente, tiverem perguntas, dúvidas, coloquem aqui, tá? Vamos aí abordar, trocar nossas experiências. Compartilhe essa live também, que foi um assunto que foi muito pedido. Eu tenho certeza que é um assunto que surge muita dúvida também, né? Uma entidade que trabalha com a gente pode ser o nosso mentor? Pode, Rê. É isso justamente que eu ia entrar, né? Até então, nós falamos aqui da diferença entre anjo da guarda, entre o mestre, mentores espirituais, e uma diferença entre um guia espiritual. Então, o guia espiritual, ele tem essa incumbência juntamente aqui conosco de um processo de evolução e o aprendizado também é mútuo. Nós aprendemos com as nossas entidades espirituais, um guia espiritual, e esse guia espiritual também aprende aqui conosco, né? Ele também está em evolução. Claro que entre a evolução dele e a nossa, eles estão 1000 anos-luz, né, do que nós aqui na Terra. Mas ele vem aqui também no intuito de nos orientar, também de nos conduzir. Muitas vezes, o próprio guia espiritual, ele vem fazendo toda essa parte aqui do mentor. Uma entidade espiritual pode ser, sim, o nosso mentor. Esse mentor, ele pode ser tanto uma entidade da direita, como pode ser uma entidade da esquerda também. Uma pessoa pode ter um senhor Exu, né, ou uma senhora Pombagira, como seu mentor espiritual, né? Aqui, quando a gente fala de mentor, nós não estamos vendo a classificação da linhagem do tipo de trabalho que ele vem, né? Quando nós colocamos aí dentro do catimbó, por exemplo, dentro
da linhagem, quando a gente fala da linhagem do seu Zé Pilintra, que nós falamos que muitas perguntas têm assim, quem é Zé Pilintra? Ele é um Exu, ele é um preto velho, ele é um baiano, ele é um boiadeiro. Quem é o seu Zé Pilintra? E aí, justamente, nós falamos que o Zé Pilintra, ele é um mestre. Ele é um mestre da Jurema, né? E que dentro da falange do mestre, do seu Zé, do Zé Pilintra e tudo mais, ele tem os mestres e as grandes mestras. Principalmente em Catimbó, lá em Recife, onde é muito cultuado, a gente faz, né? Aqui em São Paulo, eu só participei uma vez de uma roda de catimbó, mas, né, quando a gente fala em Recife, que é a predominância de lá, é habitual terem as rodas de catimbó. Os espíritos, as entidades espirituais que se manifestam lá, são mestres e são mestras, que são entidades que atingiram o seu grau de evolução e que nós podemos aqui, hoje, nesta vida, ter uma entidade espiritual que venha trabalhar numa linhagem, por exemplo, de baiano, e se for numa roda de catimbó, ela é uma mestra, ou essa entidade é um mestre, é onde ele domina. E esses mestres, dentro de uma roda de catimbó, não existe classificação de linha de trabalho. Então, nesta roda que a gente fala aí, pode vir um baiano, pode vir um boiadeiro, pode vir um preto velho, pode vir um cigano, pode vir um exu, pode vir uma pombagira, pode vir um cangaceiro. É aberto a todas as entidades que atingiram o seu grau de mestres. Então, eles vêm, a gente fala que eles são aqueles que vêm tomando conta da situação, que eles são doutores, são expert naquele mistério que eles resolveram trabalhar, tá? Então, nós podemos sim ter uma entidade espiritual que seja o nosso mentor. Então, é ele que estará à nossa frente, é ele que vai incumbir durante a nossa espiritualidade. Existe muita diferença entre um guia de frente e entre o seu próprio mentor, né? O seu guia de frente não necessariamente é o seu mentor, mas também pode ser. Eu posso ter uma entidade X como meu guia de frente, que é esse meu guia, né? Que ele é responsável pela minha mediunidade por onde eu for. Então, se hoje eu trabalho no terreiro 1, 2, ou 3, ou 4, durante a minha passagem aqui na Terra, é ele que vai ser incumbido de responder pela minha mediunidade. Todos nós temos uma entidade que ela é incumbida a responder por todo o meu desenvolvimento mediúnico, eu como pessoa, né? Então, nós podemos ter esse guia de frente, que pode ser o seu guia-chefe mesmo, que é aquele que comanda a sua coroa, que rege sobre você, que pode ser tanto um guia da direita como um guia da esquerda, e que ele vai conduzir. Mas eu posso ter um guia de frente, que seja um, que pode ser o meu mentor, né? Eu posso ter um mentor sendo aquela entidade, mas eu posso ter uma outra entidade que seja meu guia de frente, né? Que seja responsável pela minha mediunidade. A gente fala que quando a gente lida com o ocultismo espiritual e tudo mais, não existem regras. Então, para cada pessoa é tratado de uma forma muito individual, né? A espiritualidade, a evolução, o propósito de vida, ela é totalmente individual, tá? Deixa eu só dar boa noite aqui para quem chegou. Mari Martins, Nanda, Rosileide, boa noite, sejam bem-vindas, meninas. Um mentor é um ser que nos guia, tipo ajudando no caminho da vida, ele está sempre conosco. O mentor sempre está conosco, sempre. Mas podemos ter mais de um mentor? Podemos sim, tá? Nós podemos ter 2, 3 mentores, depende muito, mas olha, vamos imaginar, né? Ter um mentor, a gente já sabe que é um professor, imagina tendo 2, 3 mentores, né? Que vem aí nos auxiliar. Um mentor, ele também pode ser passageiro na nossa vida. Como assim? Eu posso hoje ter um mentor que ele também vai um ente querido, ele desencarnou, e ele, para um processo de evolução, ele teve essa incumbência de trabalhar como mentor. Então, ele foi destinado a trabalhar com aquela pessoa. Obviamente que durante esse tempo, a troca e o conhecimento, né, e a sabedoria e tudo mais, ela é mútua, tanto do ser encarnado como do próprio mentor. Conforme ele alcança outras escalas também de própria evolução, ele também pode ser que ele seja incumbido a trabalhar com outras pessoas. Só que nós não vamos ficar órfão de mentor. Obviamente, será incumbido um outro mentor que vem aqui trabalhar conosco. Qual é o papel de um mentor? Geralmente, os mentores eles estão muito mais ligados
as linhas de trabalho de linha branca, vamos dizer assim. Um trabalho de cura, né? Um trabalho aqui que onde nós vamos fazer de energização, é um trabalho que, obviamente, que dentro de um centro kardecista é mais comum, vamos dizer assim, ver, é mais habitual ver esses tipos de trabalho que muitas vezes propriamente dentro da Umbanda, né? A não ser que seja uma doutrina da casa a trabalhar desse jeito. Então, quando a gente vem trabalhar aí com os mentores, todo um trabalho espiritual, todo um trabalho de cura, nós temos aí os grandes mestres e os grandes mentores, que são aqueles que vêm nos auxiliar, vêm aqueles que vêm com um grupo de oração, vêm aqueles que são incumbidos através de enfermeiros, médicos espirituais, curandeiros, benzedores, né? Que vêm também fazer toda uma parte de uma equipe médica e espiritual. Obviamente, lá está o mentor, né? Os mentores também, todos em correntes e todos em orações. Quem tem o hábito de fazer aí a evangelização dentro de casa, o evangelho também dentro de casa, ou qualquer tipo de reunião espiritual, consequentemente lá também existe uma roda de mentor dando aquela sustentação e nos iluminando, porque é isso que faz. Por isso que os trabalhos de cura, eles são tão benéficos, né? São tão milagrosos que a gente pode realmente observar. Porque não é, além de um trabalho de amor, de doação do próprio médium, né, perante aquela pessoa que muitas vezes nem conhece, nunca nem viu na vida, mas que tem o propósito aí de vir realmente de ajudar a proporcionar qualquer tipo que seja cura, nós temos aí também toda uma corrente que está envolvida com esse tipo de trabalho. Então, esses trabalhos de cura, vamos dizer assim, ele é um trabalho de nível muito, muito, muito superior espiritual, porque nós não temos a noção e a ideia de quantas escalas espirituais nós estamos evoluindo naquele momento de poder proporcionar um trabalho tão fantástico do jeito que ele é. Então, nós, quando todo terreiro, não vou se dizer que todo, né? Que aí é generalizar muito, né? Mas qual é o papel de um médio dentro de um terreiro de Umbanda, né? Muitas vezes o médio ele entra apenas naquele conceito de que ele quer desenvolver, ele quer trabalhar com os guias dele, ele quer logo girar, ele quer dar um passe, ele quer dar uma consulta. Mas a gente fala que o nosso desenvolvimento mediúnico, ele não acaba nunca. E dentro de um terreiro de Umbanda, nós podemos trabalhar de infinitas possibilidades para cada médium, né? Obviamente, primeiro é saber qual é a sua missão espiritual. Se ele é ou não é um médium de incorporação, né? Porque nem sempre é, né? Então, tem gente que já entra assim, eu quero incorporar, tal, mas quando você vai ver, a mediunidade dele não é de incorporação. Às vezes é para ser um cambone, às vezes ele é para ser um passista, às vezes ele é para trabalhar na cura, às vezes é para trabalhar na desobsessão, seja qual seja, entre aspas, assim, um cargo dentro de um terreiro, né? Porque não importa o cargo, importa a evolução espiritual que você está fazendo, desde que aquilo você faça com a alma, com o coração, com amor, tudo isso com certeza é muito mais válido, né? Eu tinha um filho na casa, eu e a madrinha Cida, nós tínhamos um filho na casa, que o grande prazer da vida dele era justamente entregar as fichas. O prazer da vida dele era justamente de poder abrir a porta, de poder entregar ficha, de poder conduzir ele até a entidade e tudo mais. Então ele já ficava tão satisfeito de poder fazer tudo isso, porque ele sabia que esse trabalho ele já estava cumprindo a evolução dele espiritual. E consequentemente, ele não deixava de ter, né, um mentor espiritual, ele não deixava de ter lá os seus guias, ele não deixava de ter os seus mestres, muito pelo contrário, ele tinha todos eles, só que acabava conduzindo e trabalhando na espiritualidade dele de uma forma muito diferente, né? Quando a gente fala que dentro de um trabalho de terreiro nós temos muitas atividades a serem executadas, é justamente isso. Então vamos lapidar o médium, então vamos trabalhar quem são seus orixás, vamos trabalhar quem são suas entidades espirituais, vamos ver quem é o seu guia de frente, quem é o seu mentor, porque o seu guia ele pode ser o seu mentor. E se ele não for o seu mentor, né? Então vamos também trabalhar. O seu guia de frente, por exemplo, é um caboclo, tá? Só que assim,
A sua mediunidade, ela é única, ela é individual, então o seu caboclo é responsável. Mas pode ser que dependendo da casa, do terreiro que você trabalhar, nem sempre vai ser um caboclo que rege aquela casa. Às vezes pode ser um baiano, às vezes pode ser um boiadeiro, às vezes pode ser um marinheiro, às vezes pode ser um preto velho. E quando você entrar na doutrina daquela casa, se for uma casa de preto velho, consequentemente, lá quem responderá pela sua mediunidade será ou o seu preto velho ou a sua preta velha. Ah, mas o meu caboclo, ele deixou de ser meu guia de frente? Não, ele continua sendo. Só que dentro daquela casa, daquela doutrina, como é o dono da casa, é um preto velho, então quem vai responder pela sua espiritualidade é o seu preto velho. Então, nesse momento, o seu preto velho, junto com o seu caboclo, eles trabalham em conjunto na sua própria evolução espiritual, né? Ele tem uma incumbência. Se de repente um dia você sair dessa casa e for trabalhar em uma outra casa e lá for regido por marinheiro, consequentemente, o seu marinheiro lá será responsável pela sua mediunidade. Então, deu para entender de que, como nós passamos por evolução, as nossas entidades espirituais também passam. Porque, queira ou não, em alguma outra vez na sua vida, na sua caminhada espiritual, eles também serão responsáveis a estarem à sua frente naquele momento, enquanto eles também estiverem trabalhando dentro daquela casa, com aquela energia também. Nós comentamos aí na semana, em algumas lives atrás, que não somos nós que escolhemos o terreiro a trabalhar, são as nossas entidades que nos direcionam a uma casa para que a gente venha trabalhar. E nós, como dirigentes espirituais, temos que ter o entendimento que tudo é um ciclo, de tudo é uma fase, né? São momentos cíclicos. Então, os filhos vão entrar, os filhos vão sair, mas justamente essa troca de energia que nós temos aí e de aprendizado. E pode ser que um filho que saia da sua casa hoje, ele volte daqui a um tempo, porque é um processo que ele teve que passar, um aprendizado que nós adquirimos em cada lugar por onde nós passamos. Então, nós não podemos e não temos o direito de achar que aquilo é uma posse, né? Que um filho de santo ele é uma posse nossa, muito pelo contrário, né? Somos passageiros, em tudo como assim na nossa vida, né? Na minha casa, meu caboclo está à frente, porém, meu mentor é o meu preto velho. É isso mesmo, Pai Torres. Então, assim, nós podemos, numa casa espiritual, né? O caboclo, que no caso aqui do Pai Torres, ele é ele é o que está à frente, é o que comanda o terreiro. A estrutura da casa é feita justamente por um caboclo, que isso acontece muito dentro dos terreiros, né? Porém, quem é o mentor dele é o preto velho. E eles trabalham em conjuntos, né? Então a gente fala, o meu mentor, o meu preto velho. Eu, vamos dizer no meu caso, né? Eu tenho meu guia de frente como sou sete folhas verdes. Inclusive, ele é um dos donos da casa, porque é juntamente com a Cabocla Jurema. Então, são quem comanda na aldeia que a gente fala, né? Quem comanda lá no espaço? São sete folhas verdes, junto com a mãe Cabocla Jurema. São eles que são os regentes da à direita dentro daquela casa. Obviamente, consequentemente assim, eu falo que também seu sete folhas, ele é o meu guia de frente, é ele que comanda a minha espiritualidade. Porém, com todo esse, né, com tudo que aconteceu, de tudo isso no meu processo também de evolução mediúnica e tudo mais, quem sempre toma a dianteira é a minha baiana, né? Então a mãe Severina, ela justamente ela é a minha mentora, ela é que está à frente. Então, até Kari, boa noite, Rayane, boa noite, sejam bem-vindas, Pai Oxalá abençoe. Então, justamente o que acontece? Foi até uma vez, assim, através de sonho, onde teve assim, seus sete folhas virava e falava assim, eu mando, mais ou menos assim, né, gente? Claro que não são com essas palavras, né? Tipo, eu mando na sua coroa, eu mando na sua espiritualidade, mas quem está à frente de tudo é ela. E justamente aqui, né, acabava aí apontando para a mãe Severina, minha baiana, que ela justamente é que toma a dianteira. Então, quando tem as coisas no terreiro, quando tem que tomar a frente de alguma coisa, quando tem que ter um posicionamento, quem é que vem tomando conta de tudo? É ela, né? Consequentemente, aí acabam vindo daí algumas outras entidades tomando mais um pouco à frente, né? Porque a gente sabe que cada entidade espiritual nossa, eles são incumbidas a um departamento diferente também, né? Então, nem todos vão agir da mesma forma, nem todos vão trabalhar dentro de um propósito. Então, eles vão ser os nossos mentores, nossos guias. Quando nós, dentro de uma casa espiritual também,
Eu falo muito isso só para vocês terem um entendimento, até quem frequenta outras casas e ter isso como uma referência também até dentro da casa de vocês, né? Cada curso que um dirigente espiritual ele abre, existe um mentor, é uma mentoria, vamos dizer assim, né? Então existe um guia espiritual que ele é responsável durante aquele percurso daquele curso, né, para que seja aí o grande mestre, o grande professor e é aquele que vai vir justamente a conduzir aquele curso. Então vai no meu curso, no curso de sacerdócio que eu estou ministrando agora, nessa turma que já está aí quase terminando, né, o Dor no Coração, quem é a mentora deste curso é a Mãe Severina, que é a minha baiana, né? Numa próxima turma que eu vou abrir em setembro, eu ainda não sei quem vai ser o grande mestre dessa turma, né? Pode ser que seja ela novamente? Pode ser. Mas pode ser que seja alguma outra entidade espiritual. Como em turmas anteriores do sacerdócio, eu já tive boiadeiro, que foi que tomou a frente, que era o mentor, né, daquele curso, como um curso de doutrina, muitas vezes essas 7 folhas. E nesse meio tempo, nós podemos adquirir outros tipos de mentores espirituais, às vezes outras entidades que muitas vezes elas não vêm incorporadas, mas elas vêm nos ajudando e nos auxiliando naquele determinado trabalho. Ah, mas isso só acontece com o pai de santo e com a mãe de santo? Não. Isso pode acontecer com todos os médiuns, porque nós somos médiuns também. E dependendo da hierarquia que nós temos aqui na Terra, daquilo que é imposto, daquilo que é determinado, por fim, de toda essa maneira, né? Mas um próprio médium, se ele é incumbido a participar de um trabalho de cura, pode ser que seja uma entidade dele de consulta, né, que tome a dianteira, que seja o mestre o responsável para aquele trabalho, mas de repente, se hoje ele trabalha com uma preta velha, que é uma preta velha que vem sempre executando os trabalhos aí nas gírias e tudo mais, e de repente este médium ele foi incumbido a coordenar um trabalho de cura, pode ser que de repente seja um preto velho. Fala, nossa, mas um preto velho eu nem incorporo. Quem disse que para nós termos guias espirituais nós temos que incorporar? Nem sempre, né? Podemos aí, né, como foi comentado na live da semana passada aí dos guardiões, nós podemos aí às vezes ter 2, 3, 4 Exus aí na nossa coroa e não quer dizer que nós tenhamos que incorporar todos os Exus, muito pelo contrário. Por isso que existe como nós temos os guardiões, nós temos os mestres e nós temos os mentores, né? Então toda a entidade que ela vem aqui, principalmente, sempre vai ter uma entidade, tanto nossa ou quando a gente participa dentro de uma casa, que é a que vai ser responsável a puxar a nossa orelha, a dar esse empurrão para frente, esse sacudimento, né? Com certeza, aquela entidade, ela é mentora daquilo, ela é responsável por fazer tudo aquilo. Não quer dizer que os outros que não façam sejam melhores ou não, muito pelo contrário, né? Mas cada entidade tem a sua forma de trabalhar, né? De vir aqui conduzir, de vir ensinar também de alguma forma. Então, o que nós temos aqui que aprender durante a nossa própria espiritualidade é entender e não é buscar. Na verdade, é deixar ser conduzido aí pelo próprio dirigente, pelo próprio guia-chefe, a nos ajudar a nos conectar com o nosso próprio mentor, com o nosso próprio mestre, né? De saber quem são os nossos guias, né? Ou quem é o nosso guia que é responsável pela nossa espiritualidade. Se nós temos aqui um grande mentor, né? Um grande guia-chefe à direita, nós também temos à esquerda também, né? Então, com certeza aí nós temos um Exu, um senhor Exu, uma senhora Pombagira, até um senhor Mirim também tomando a frente à esquerda também, né? Nós precisamos dessa dualidade, né? Como nós explicamos aí anteriormente, a esquerda, ela vem muito nos ajudar a nos posicionar, a ter pé no chão, a ter essa força, essa garra, essa vitalidade para as coisas mais materiais. Enquanto todas as outras entidades à direita, elas vêm nos ajudar a ter um alicerce, uma estrutura e nos conduzir à espiritualidade, a uma elevação espiritual também. Então, nós precisamos dessa dualidade, na verdade, precisamos deste equilíbrio de ambas as partes. Então, quem responde à sua esquerda? Quem responde é meu Exu. Mas pode ser que na sua forma de trabalhar, pode ser que no seu método de trabalhar espiritualmente, de repente a sua pombagira ela tome muito mais à frente, né?
Quando se tem trabalho à esquerda, ela vem muito mais do que propriamente o Exu, mas não quer dizer que o Exu ele deixa de ser o seu mentor. Não quer dizer que ele não seja o seu guia à frente e à sua esquerda, muito pelo contrário. Às vezes, que nem a gente fala, um guia à frente, ele também pode fazer um papel de um guardião. Como nós temos aqui um guardião à direita, nós temos também um guardião à esquerda também, né? Então, de repente, ele vem aqui, ó, prefiro estar aqui te guardando, te protegendo aqui de alguma forma, né? É claro que quando nós trabalhamos aí com Exu e Pombagira, eu sempre acabo conduzindo aí e até orientando aos filhos que nós precisamos dessas duas energias. Então, eu não posso só trabalhar com Pombagira, 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 porque eu preciso também da minha força da garra de Exu, né? Como também não vou trabalhar só com Exu e também deixar aqui a Pombagira também de lado também, né? Então, nós precisamos dessas forças, nós precisamos dessa energia. Quando a gente também fala de mentor espiritual e que ele vem fazendo esse papel de professor, né? De nos conduzir e de tudo mais, é ele que vem com as grandes palavras. Muitas vezes tem médios que ele pega para o momento de inspiração. E aí escreve uma frase ou vem uma oração na cabeça. Por isso que quando alguém pede para mim, você pode me dar uma oração tal? Né? Você fez aquela oração, você pode me passar? Onde eu falo assim: feche os seus olhos e se entregue e deixe que as palavras venham à sua cabeça. Porque quando você faz uma oração, daquela que é guiada com o coração, que é aquilo que é te inspirada pelo seu mentor espiritual, ela consegue atingir dos mais profundos sentimentos, né? E atingir também os mais níveis também mentais de todo mundo, de que aquilo vai chegar e vai fixar e vai memorizar, e aquilo com certeza a pessoa vai guardar de uma lembrança para a sua vida, né? Vai te dar um exemplo para a sua vida. Quando você faz uma oração que ela é da boca para fora, ela não tem essência, ela não tem vibração, ela não tem magnetismo, então ela não tem aquilo que vai chegar e vai fixar. Ela realmente foi feita da sua boca para fora. Mas se nós pararmos, né, respirar e meditar e pedir essa conexão aqui ao nosso mentor ou à nossa mentora espiritual, para que nos mostre, para que nos induza, para que realmente venha aqui trazer as suas palavras, com certeza, gente. Nós vamos falar em coisas que depois, quando a gente voltar em si, a gente nem sabe, obviamente, o que nós falamos, né? Os mentores, eles têm muito esta doutrina, vamos dizer assim, da gente não querer antecipar as coisas, não achar, de pensar no futuro, futuro, futuro. Eu falo muito por mim, porque eu já levei muita bronca em relação a isso daqui, né? Porque eu tinha mania de fazer planejamento do ano inteiro, porque era tudo aquilo e não sei o quê. E muitas vezes eu cheguei a ser esbarrada aí pela espiritualidade, porque eu queria meio que antecipar as coisas, e eu estava esquecendo de viver o hoje, né? Então, o mentor, ele vem sempre falando assim: agradeça o dia que você está vivendo, agradeça hoje, amanhã pode ser que não exista. Isso aí são muitamente as palavras do mentor da casa, né? Que até é o que trabalha com a madrinha Cida, que sempre nos términos dos trabalhos, sempre vem uma mensagem. E essas mensagens que vêm é justamente, não é uma lição de vida, mas é justamente nos dando aqui, dando uma orientação, como uma vez chegou a passar aí para gente como uma forma de aprendizado, né? Não julgues aquela pessoa que está chorando, principalmente uma mãe que chora seu filho na porta, né, de uma prisão, ou, né, por ele estar indo para um caminho errado. Porque só quem é mãe sabe a dor de quem, né, de ver um filho que ela mesma pariu, de que ela mesma cuidou, indo para um caminho errado. Então não julgues por aquilo que você não sabe qual é a dor e por aquilo que você não está passando. E quando você para justamente e observa tudo isso, é verdade, porque nós seres humanos ainda temos uma mania do pré-julgamento. Você passa em frente é, dentro em frente das prisões, né, e tudo mais, a gente, primeira coisa que fala: nossa, olha essa fila, olha que perca de tempo, olha, deixa aí, abandona e tudo mais, né? Só que ela é mãe, né? E para mãe, o filho ele pode ter o defeito que for, mas ela é mãe, né? Então a mãe ela vai ser capaz de perdoar. Então muitas vezes o mentor ele vem dando essa própria mensagem, né? Não julgue por aquilo que você não conhece, né? Não anseie tanto pelo amanhã, coisa que nem hoje você está vivendo, né? Olha o lado, né? Agradeça as pessoas que estão do seu lado. Então, tudo isso
A gente fala que são palavras que vêm com grande sabedoria e que pega a gente, né? Quando você para, você fala, nossa, é verdade. Nossa, eu preciso crescer muito. Nossa, estou muito isso. Um mentor espiritual, ele vem trabalhar aqui conosco muito numa questão de um auto perdão, na questão de perdoar. Então, ninguém consegue evoluir se ela também não consegue perdoar, né? Mãe Dora, boa noite. Pai Oxalá te abençoe, seja bem-vinda. Richard, boa noite, seja bem-vindo. A Cida Lopes pergunta se a incorporação é uma missão ou é uma opção. Na verdade, Cida, é uma missão, né? Claro, ela se torna uma opção porque parte do princípio do livre-arbítrio, né? Quantas pessoas não têm mediunidade reprimida? Quantas pessoas negam a sua missão espiritual, né? Porque às vezes ela dá muito mais valor e questão a outros tipos de prioridades na vida do que uma questão espiritual. Por ela achar muitas vezes que seguir a espiritualidade é um fardo, é um peso, né? É um compromisso que de repente não quer assumir. Quantas pessoas não chegam em mim e falam assim: ah, eu não quero isso para mim agora, porque eu assumi um compromisso muito grande e eu não quero abrir mão disso, não quero abrir a mão daquilo. Então ela acaba tendo aí síndrome da mediunidade reprimida, que queira ou não, através do seu livre-arbítrio, das suas escolhas, das suas opções, ela, obviamente, ela tem aí as consequências. Não quer dizer que a espiritualidade ela vai te punir, não nesse sentido, né? Mas justamente é uma missão, e essa missão você aceitou no seu momento de reencarnação, né? Você aceitou, ninguém veio ao mundo sem saber aquilo que seria feito, né? É claro, nós não vamos lembrar, né, das escolhas também que nós fizemos aí no momento da reencarnação, mas aquilo que é te mostrado. Então, várias vezes te abrem as portas disso, né? Porque um medo grande é de assumir responsabilidade, né? Mas né, a gente fala assim, é te chamar para uma luz. Hoje mesmo eu estava até conversando com uma pessoa a diferença de religião e religiosidade. Religião é qualquer lugar que eu frequente, é qualquer lugar que eu vá, né? Religiosidade é aquilo que eu pratico no meu dia a dia, independente do lugar que eu vá. Então eu creio em Deus, eu não preciso estar dentro de uma igreja, não preciso estar dentro de um terreiro, não preciso estar dentro de um templo para eu poder acreditar e conectar as minhas forças, meus pensamentos, as minhas vibrações a Deus. Isso é a prática da própria religiosidade, né? Então, não é uma opção, ela é uma missão. Ela se torna uma opção através do livre-arbítrio, entendeu? Gente, dúvidas aqui? Tá bom, Richard? Assiste depois aí do começo. Se tiver alguma dúvida, pergunte aí também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, né, sobre mentor, alguma parte assim espiritual, guia-chefe, como também dúvidas também sobre o anjo da guarda, quem tá entrando aqui agora. Sendo possível um parente ser o nosso mentor, explica nunca ter vivido com um parente e sentir uma ligação muito forte? Tipo, eu sinto da minha avó materna, mas ela desencarnou muito antes de eu nascer. Ou pode ser outra coisa mesmo. Na verdade, Maria, o que acontece? Nós estamos ligados à nossa ancestralidade, né? Muitos médiuns, às vezes, têm um guia espiritual que foi o seu ente querido, né? E que às vezes nem conheceu, né? Pode ter sido uma tia, né, com a idade muito acima, pode ter sido uma avó, uma bisavó e tudo mais, e que ela teve aí no seu processo, né, de evolução espiritual a incumbência de vir como uma entidade espiritual. E aí escolheu você para vir, né? Escolheu você como médium a trabalhar, né, com esta energia, nesta vibração, nesta linha que foi aí o seu processo de evolução. Então, pode acontecer muitas das nossas entidades terem sido um parente nosso. Não quer dizer que nós, né, temos que conhecê-los, vamos se dizer assim, né? Que pode ser até que um parente que a gente conheça agora, pode ser que nem dê tempo, vamos se dizer assim, de vir como um guia nosso. Que o tempo, obviamente, da espiritualidade é muito diferente do nosso. Mas pode ser que venha ser aí, às vezes, um guia espiritual de um nosso filho, né, de um neto aí no futuro, né? Pode aí, a gente fala que existe aí as heranças espirituais, né? E essas heranças espirituais, a gente fala essa que tudo pode ser hereditário, é isso mesmo. Se hoje você tem uma missão, tem um dom espiritual e você não cuida, e aí você tem um filho, isso é lapidado para o seu filho. Se seu filho pula essa escalinha, consequentemente, na hora que ele tiver outros filhos, né, tiverem filhos de alguma coisa, pode ser que vai aumentando isso até chegar no momento que alguém tem que ter o lapidar da espiritualidade, a continuação da própria espiritualidade.
Então, pode acontecer sim de uma entidade espiritual ser, obviamente, aqui, né, um parente, né, o nosso, aí tudo mais, que nem sempre nós conhecemos, mas pode ser também esse parente ser o nosso próprio mentor espiritual. Também pode acontecer, tá? Além da meditação, o que mais podemos fazer para fortalecer o nosso mentor, a nossa conexão? Então, Paty, justamente assim, essa conexão com o nosso mentor, ela é basicamente através de meditação, né? A gente fortalecer o nosso mentor entra muito naquilo, né? De a grande e tal reforma íntima, né? Que queira ou não, as nossas próprias entidades espirituais, elas já nos cobram, né? Conforme a gente vai passando aí de estágio e de fase da nossa espiritualidade, a gente vai percebendo que tem aí algumas entidades que elas são as que mais pegam no nosso pé, são as que montam aí no nosso ouvido, que se apresentam no nosso sonho, são aquelas que deixam as mensagens, né, os recados famosos do coração, como eu digo, numa forma carinhosa, que vem aí sempre na questão de trabalhar na nossa própria evolução. Então, vai tirar a gente de uma zona de conforto. Muitas vezes isso também é direcionado até para um dirigente espiritual, uma dirigente espiritual, a ter que ficar empurrando aquele médio, ou tipo os famosos puxões de orelha, vamos se dizer assim. Mas que não é para um lado negativo, muito pelo contrário, é para um lado de um despertar. Porque quanto mais florescer a espiritualidade daquele médium, mais aquele médium ele consegue ter essa conexão e vibração com as suas entidades e com o seu próprio mentor também. Então, como mentor, né? Ele é um mestre, ele é um professor, então ele vai realmente nos cobrar de algumas coisas e vai fazer, né, que talvez outras pessoas ou outras entidades espirituais até façam essa missão, né, de poder conduzir o seu próprio médium, porque muitas vezes o médium ele não tem essa condição ainda de perceber se é realmente uma entidade ou não que está falando com ele, se o que ele está sentindo, se realmente é uma entidade de luz ou não. Então, muitas vezes, esses recados, eles são passados, intermediados através de outra pessoa. Uma forma que nós temos aqui de conectar, né, de ter essa conexão com o nosso próprio mentor, para quem é médium, para quem tem a sua quartinha, né, faz aí o seu fortalecimento aí toda semana aí com a vela do seu anjo da guarda, é justamente pedir para que o seu mentor ele possa, né, realmente te instruir, que ele possa realmente te induzir e que ele possa te mostrar mesmo, né, te fazer você ter essas percepções de que você que está sendo guiado, né, que de alguma forma ele está presente na sua vida, né? É claro que a oração, um copo de água, é uma vela, que é um alimento espiritual, nos faz ter, né? Nós tirarmos aí 5 minutos do nosso dia a dia, respirar profundamente e elevar nosso pensamento a um campo, à natureza, a um dia ensolarado, né? Fazer todos nós temos um ponto de reconexão, né? Quando eu tô muito estressada, quando eu tô muito nervosa, eu fecho meus olhos e vou direto pro mar. Tem gente que assim, tem gente que vai direto para uma floresta, tem gente que vai direto para um jardim, né? E fechar os olhos e ir diretamente para esse lugar e pedir, né, que nesse lugar que seja mostrado, né, através de um elemento, através de uma cor, através de um objeto, através de um aroma, que seja o seu código de barras com o seu próprio mentor, né? E aí, isso aí é um trabalho, né? Isso daí é uma terapia que a gente fala aí, né? Justamente eu agora, com toda essa crise aí que andou acontecendo aqui conosco, no mundo, no universo e tudo mais, eu vou voltar com vários trabalhos de meditações dentro do terreiro, até porque nós precisamos disso, né? E é uma forma também de preparar essas pessoas que nós iremos cuidar daqui para frente, né? Porque é por isso que a gente preza aí muito de cuidar de restabelecer um corpo mediúnico primeiro, né? Para que nós possamos aí abrir as nossas portas e de atender as pessoas, porque pessoas que entraram em crise, em pânico, né, em desespero, em depressão, pessoas que ficaram totalmente perdidas, né, com tudo o que aconteceu. Então, são esses tipos de trabalho que nós teremos, né, aqui para frente com essas pessoas. Então, eu vou voltar no mês de agosto, agora em julho estou envolvida com outros processos, mas em agosto nós faremos vários trabalhos de meditação, justamente
para a pessoa poder se reencontrar, se reconectar, né? Principalmente aí espiritualmente, para que venha trazer um pouco de paz, para que venha trazer aí um pouco de sossego na cabeça também. Então, quando a gente se reconecta e tem esse código de barras, justamente aí com o nosso mentor, assim como nós fazemos com as nossas entidades espirituais, se é através de um aroma, e eu agora estiver passando por algum tipo de problema, que eu precisar de uma luz, de uma solução, de uma ajuda, esse aroma com certeza ele vai vir. E aí eu tenho a certeza que o meu mentor ele está aqui do meu lado. Com certeza ele vai vir naquele momento que eu estiver necessitando de mais sabedoria, que eu estiver precisando de mais paciência, sapiência, evolução, benevolência e tudo mais. É ele que vai me trazer essa inspiração. É ele que vai me trazer todos esses tipos de atitude que falasse, nossa, não tem aquele momento que a gente para e fala, nossa, se fosse tempos atrás, eu não teria esse tipo de atitude e hoje eu tenho. É justamente o nosso mentor nos guiando e nos protegendo, né? É ele também nos mostrando aqui a grande evolução que nós precisamos ter. Por isso que eu sempre falo que o mentor, ele também é o nosso mestre, porque se ele é o meu professor, ele domina aquele assunto, então ele é meu mestre. E ele vai nos conduzir a nos mostrar que nós podemos ser os nossos próprios mestres, né? Então cada um tem essa sabedoria, cada um tem essa capacidade de se tornar o seu próprio mestre, de você dominar um assunto, vamos se dizer assim, né? Mas que venha com muita sabedoria também. Então, quando for aí acender uma vela, e a Paty tocou até no assunto muito importante, porque eu vou passar, né, eu e a madrinha Cida aqui, nós estamos passando para os nossos filhos semanalmente as firmezas e proteções e banhos para eles poderem fazer, né, durante esse período aqui que nós estamos afastados espiritual, né, das atividades espirituais, vamos se dizer assim, presencial. E na sexta-feira eu vou passar justamente uma tarefa dessa, vamos dizer assim, né? De reconexão, de né, reflexão com as suas próprias entidades, com o seu próprio mentor, no intuito mesmo de poder aí ajudar, né? A gente ainda tem um respiro aí de 15 dias ainda para a gente voltar às nossas atividades, graças a Deus. Então, de poder ter essa conexão. Mas, para quem quiser se reconectar com o seu próprio mentor, através de oração, tá? Fechar os olhos, pedir, meditar, deixar-se ser guiado. Quando a gente fala em meditar, como nós até comentamos também aqui anteriormente, é muito difícil, né? Porque as pessoas muitas vezes elas não querem, têm medo, né, de fugir do momento presente, né? Então ela já fica logo preocupada com barulho, se alguém está fazendo isso, quanto tempo passou, quanto tempo está demorando, ai, porque é chato. Todo trabalho de meditação ele exige e requer um certo treino, vamos dizer assim, né? Porque faz com que a gente se desligue aqui da matéria, se desliga do nosso dia a dia da correria e nos faz nos conectar com outras dimensões. Só que quando a gente chega num momento que a gente consegue ver em outros mundos, em outras dimensões, nós temos esse entendimento de quanto nós somos maravilhosos, né? De quanto nós podemos ser puros, mas que nós nos deixamos a nos levar às coisas aqui mudanas, né? As coisas que acontecem aqui na Terra. Uma das formas de limpeza e de tudo mais, essas reconexões que nós temos, é através de Reiki, é através de alinhamento de chakra e através de Magnify Healing. Então, essas terapias alternativas nos faz elevar, gente. Reiki é uma das terapias que mais faz a gente se elevar e ter essa conexão, né? E que a gente fala que é um trabalho de purificação, é um trabalho de 21 dias que o Reiki é capaz de fazer aqui conosco, né? E quando a gente passa por esse processo de limpeza, de purificação, nós nos elevamos. E quanto mais nos elevamos espiritualmente, mediunicamente também, mais podemos aí estar conectados com os nossos mentores, com nossos guias, com nossos mestres também. Tá? Deixa eu ver aqui. Guilherme, boa noite. Pai Xalá te abençoe. Seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Pode acontecer de uma pessoa que tenha desencarnado há pouco tempo vir a ser um guia, um mentor, ou isso leva um tempo no plano espiritual? Então, Vinho, o processo aqui, nós na Terra, não temos como dimensionar isso, né? No universo, vamos dizer assim, no universo não existe tempo, né?
Então, a gente fala que a frequência, tempo, para eles é uma coisa bem diferente de nós aqui na Terra. Vera, boa noite, seja bem-vinda. Aqui na Terra, nós, seres humanos, precisamos do tempo, nos limitar ao tempo, aquilo que é passado, aquilo que é o presente, aquilo que é o futuro, né? É o anseio do futuro de um dia que a gente nem sabe que vai chegar, né? Porque o futuro ele é agora. O futuro é daqui 1 minuto, 2 minutos, ele já é o futuro. O futuro não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, não é o século que vem, não é isso, né? Então, para o universo, quando a gente fala assim, envia para o universo, peça para o universo, porque para eles não tem paradigmas, né? Para eles não tem paredões, para eles não existe o tempo. Então, a gente classificar uma pessoa, ela acabou de desencarnar e ela já pode vir logo ser um guia espiritual, um mentor em alguma coisa, quem somos nós, seres humanos, né? Para isso, existe toda uma espiritualidade que ele tem esse, obviamente, acompanhamento e a sua escala de evolução. Pode ser mesmo que para alguns espíritos que desencarnaram, o processo de ele poder reencarnar, encontrar a luz, de elevar espiritualmente, seja através de uma incorporação imediata. Mas pode ser que para alguns espíritos seja ele vir como uma entidade, um guia espiritual, né? Cada um tem um processo, né? Bem diferente um do outro, né? A gente fala que não podemos limitar espiritualmente, né? Mas são fases, que nem quando falam esses grandes desencarnes em massa, como acidentes de avião, às vezes, né, dentro do mar, até justamente o que está acontecendo atualmente, falam que são espíritos que precisam ser resgatados, né, de que alguma forma ou outra, eles tiveram, vamos dizer aí, um acordo espiritual que eles tinham que ser em conjunto, que ambos tinham que evoluir naquele quesito, naquele momento, naquela instância. Então, são momentos que vêm para eles poderem reencarnar logo. Uns vêm reencarnar, outros vêm como um processo espiritual. A gente costuma falar que existe muitas entidades novas, vamos se colocar assim entre aspas, tá? E que essas entidades novas elas precisam ser doutrinadas, que elas precisam ser ensinadas. Aí a gente fala, mas como assim? Um Exu pode ser novo, um caboclo pode ser novo, ele pode vir numa linhagem de caboclo, ele pode ir numa linhagem de preto velho, uma linhagem de boiadeiro, mas ele sendo na sua condição de espírito novo, né? Então, às vezes você vê lá, existe, vamos colocar aí, 2 Exu caveira, vamos dizer assim, tá? Um Exu caveira, nossa, ele tem a aparência, o aspecto que a gente costuma colocar assim, né? De ser mais velho, de ser mais maduro, de ser mais sábio. E de repente um outro do lado tem um instinto aí de ser mais jovenzinho, mais novato e de tudo mais. Mas que ele, na sua condição de espírito, ele teve a oportunidade de vir como uma entidade espiritual também para poder aprender com aquele médium, né? E ele também de poder ensinar de alguma forma. Nossas entidades espirituais, às vezes, eles têm um período de recolhimento, né? Vamos dizer assim. Esse momento de recolhimento é um momento que eles passam por um grande aprendizado. Então, por isso que existem épocas que a gente sente muito presente uma entidade do nosso lado e às vezes parece que elas se afastaram um pouco da nossa espiritualidade. Aí hoje tem muitos médios que às vezes falam assim: nossa, será que eu perdi a minha entidade? Será que ele não vem mais? Não, eles também estão passando por um aprendizado, uma evolução, para que eles também, quando puder vir aqui em terra, para que eles possam passar isso também para nós e para todos aqueles que vierem a pedir a ajuda deles também. Então, tem esse processo mútuo, né? Por isso que eu até comentei numa live atrás também, que assim, o que faz ser uma boa entidade não é a entidade em si, né? Porque a entidade, todas elas vão ser maravilhosas, independente da escala de evolução também que cada entidade esteja passando. Porque se ele também, mesmo esse espírito novo, se teve uma incumbência de vir como uma entidade espiritual, tenhamos nós aqui a conscientização de que ele também tem algum aprendizado a nos passar. E claro que ele também vai crescer aí conforme a sua forma de trabalho também. Mas que cabe muito mais o médium buscar a sua evolução, a buscar o aprendizado, né? De buscar o que vai diferenciar de ser melhor ou pior é o próprio médium. Então, quanto mais o médium ele tiver conhecimento, quanto mais ele tiver bagagem, mais enriquecida será aquela consulta. Não quer dizer que o guia será melhor, mas o guia poderá absorver melhor o conteúdo e de poder exteriorizar aquilo que está aqui no mental daquele médium. É isso que se torna melhor, tá? Nunca uma entidade espiritual.
Obrigada, Mili. Obrigada pelo carinho. Então não somos nós que vamos delimitar aí o tempo de uma entidade, né? De um ser, né? De um ente, uma pessoa desencarnada, de vir logo como guia, como mentor. Para vir como mentor, exige um processo a mais, né? Vamos dizer assim, entre um guia espiritual e um mentor, o mentor está acima, se é que a gente pode, né, colocar assim como parâmetro, o mentor ele está acima de uma entidade espiritual, como um mestre está acima do nosso mentor, como está acima de um guia espiritual, assim como o anjo da guarda está acima de todos, se assim a gente for colocar por uma hierarquia, tá? O que nós temos assim recebido de mensagens espirituais e tudo mais, que esses espíritos agora que estão desencarnando, eles terão, não digo todos, né, claro, mas a grande parte, eles terão um processo de reencarnação rápido, entendeu? Eles precisaram de alguma forma de ser absorvidos, uns porque eles não, vamos dizer assim, era um momento que não tinham uma, vamos assim, não se adaptaram ou não irão se adaptar a pelo que o mundo está passando, está exigindo, como tudo isso, porque nós temos percebido que de uns anos para cá, as pessoas elas estão à procura de coisas mais leves, né, de sair de uma vida mais, né, de sair de uma vida estressante, daquilo que está tendo grandes desgastes, procurando por coisas mais leves, por caminhos, por terapias, por entendimento, por meditação, por leituras e tudo mais. E outros foram resgatados porque no plano espiritual eles estão precisando e necessitando de ajuda, né? Então, alguns desses espíritos eles serão aí absorvidos mesmo, até de não ter mais o processo de reencarnação, mas que venham trabalhar na espiritualidade. Então, que venham aí nos amparar, porque nós percebemos aí tudo mais, o que mais estamos precisando neste momento é de oração, né? Então, quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, nós estamos aqui, além de praticar o ato de orar, nós estamos também praticando o ato da ação, que é colocar as nossas palavras também em ação, em atitudes também, né? Então, a gente fala que esses espíritos, pelo menos é o que a gente entende aí um pouco do que a espiritualidade está nos passando e nos guiando, de que tudo isso era preciso, né, era acontecer, não se poderia acontecer de uma outra forma, por mais que tenha causado dor e sofrimentos, né? Há muitos também, independente do que seja o sofrimento, mas de cada um sofreu, vamos dizer assim, de alguma forma, não seja por perdas de entes queridos, de pessoas e tudo mais, mas que tenham sido de outros tipos de perdas. É claro que nada se pode se comparar uma situação com a outra, mas que era preciso ter um entendimento. Infelizmente, nem todos tiveram esse entendimento, né? Nem todos também terão esse entendimento, mas que vale aí o aprendizado, né? Assim a gente espera que tenha o aprendizado de todos, né? Leandra, boa noite, seja bem-vinda. Então, quando a gente fala justamente aqui, mentor, né, de guia espiritual, a gente tem esse entendimento, né, da própria evolução que eles nos têm. E a principal função deles é sempre nos guiar, nos esclarecer, né, principalmente de nos ensinar, desde que nós também estejamos aí abertos, né, receptivos também, para poder adquirir e colocar em ação e prática esse grande aprendizado. Deixa eu ver aqui. Próxima live, depois dos ciganos, poderia ser sobre seres animados ou encantados, pois é um assunto de muita dúvida na ligação espiritual. Adoro suas lives, aprendo muito com elas e com você. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Ah, obrigada, Rosileide. Mas é mútuo, tá? O aprendizado aqui é de todos nós, pode ter certeza também, tá? Mili, você falou de um assunto muito interessante aqui, né? Dos seres encantados. Então, os seres encantados, seres que trabalham em outras dimensões. Esses seres, eles também fazem parte aqui da nossa espiritualidade, né? Os seres encantados. Quando nós nos ligamos a outras dimensões, a outras vibrações espirituais, através de meditação, de conexão com a nossa espiritualidade, com nossos guias, com nossos mentores e tudo mais, são esses seres encantados que nos faz abrilhantar a nossa espiritualidade, que vem nos trazendo essa mensagem. Então, quando a gente fala de sereias, de gnomos, de sílfis, né, de ninfas e de tudo mais,
São eles que nos trazem. Por isso que quando a gente vai para um campo, vai para alguma parte da natureza, né, vai para o mar e tudo mais, que onde vem esses objetos, que vem essas cores, que vem os aromas, que vem as sensações, que vem os sons, né? Tudo isso é transmitido através desses seres encantados, porque eles estão nesta vibração, né? Esse chamado que nós temos agora dessa evolução é para que nós podemos ter a sabedoria de sair desta quarta dimensão para irmos para uma quinta dimensão. E irmos para uma quinta dimensão é nos elevar e nos conectar espiritualmente. Então, por isso que a gente fala, né? Essa conexão podemos, né, de podermos como seres humanos a chegar nesta quinta vibração. E essa quinta vibração, ele exige um trabalho de purificação, né? Como quando eu falei lá do Magnify Healing, como eu falei do Reiki, como eu falei também de alinhamento de chakra, mas nem tanto, porque ele só vem aqui nos aliar, nos conduzir, mas principalmente aí Reiki e do Magnify, e outras terapias até alternativas que nós temos aí de meditação e tudo mais, eles nos faz realmente nos conectar com essa força de chegar nesta vibração de quinta dimensão. E quando a gente chega na quinta dimensão, a gente começa a perceber o quanto nós podemos ser leves, o quanto nós podemos nos cobrar menos também, como nós podemos ver as coisas de uma forma muito mais pura. E de quando a gente volta aqui para o mundo, de quando a gente volta aqui para a realidade, a gente percebe como coisas pequenas elas são tão fúteis na nossa vida, como elas não têm utilidade nenhuma, né? E quanto tempo nós acabamos desperdiçando em relação a isso também, né? Os nossos guias, os nossos mentores e nossos mestres, eles vêm justamente querer nos mostrar tudo isso, né? Por isso que quando existe aí a mediunidade de consciente, semiconsciência e tudo mais, que muitas vezes para os médios acaba sendo até uma tortura, porque ele está presente no momento da consulta, ele está ouvindo, né? Ele está lá, ele sabe que está falando, mas ele está ouvindo a voz dele, e é onde ele entra nesse questionamento se é ele ou se é uma entidade espiritual e tudo mais. É, Muitas vezes a entidade ela deixa aquilo no consciente mesmo do médium, para que com certeza ele tire um grande proveito em cima daquilo. E daquele proveito, para que ele venha aí a tirar, que ele venha aí a absorver, para que ele possa se reconectar e entrar em outras dimensões, e entrar no trabalho de purificação. Uma forma também que nós temos aí de sempre de nos elevar e de trabalhar essa tal reforma íntima que tão é cobrada, né, dentro da espiritualidade, mas tudo na nossa vida exige um crescimento, existe uma reforma, né? Se a gente está dentro de um trabalho, exige às vezes uma mudança nossa de comportamento, de atitude, a gente assumir outras responsabilidades, de aí, consequentemente, você acaba tendo outras posturas, acaba tendo outros conceitos e mudando e tudo mais, para que você possa crescer. Isso dando um exemplo aí de uma parte muito profissional. Dentro da espiritualidade é a mesma coisa. Eu não posso ser médio 30 anos e continuar sendo 30 anos a mesma coisa. Se eu continuar sendo 30 anos só aquilo, o que eu cresci do que eu aprendi espiritualmente? Nada. Por isso que quando a gente entra no terreiro, a gente entra aí como um cambone, primeiro, né, vamos colocar como assistente, depois entra como cambone, aí depois entra como um passista, aí depois é com médio de consulta, aí depois começa a te dar outros desafios. É claro que esses desafios, essas mudanças, elas tiram a gente do conforto, da estabilidade e, consequentemente, vai nos trazer aí os receios, os medos, as dúvidas, né? Boa noite, Neto. Seja bem-vindo. Que seja nos cobrado isso também, né? Aí fala, ai, mas eu tava dando passe, era tão bom quando eu tava só dando passe, agora eu vou para consulta, ai que medo, porque tenho medo de errar, né? E o meu pai de santo, ele sempre fala que enquanto nós tivermos o medo de errar, é porque nós estamos procurando sempre fazer o melhor, né? Aquele momento que a gente não tem mais medo de errar, é aquele momento que a gente acha que já está seguro e é onde realmente os erros acontecem, né? Então é bom que a gente tenha, né, tenhamos esse medo de errar, porque a gente sempre vai tentar procurar a fazer muito melhor, né, do que aquilo que foi incumbido. Então é claro, você lidar com seres humanos, você lidar com outra pessoa, é você também trabalhar na vida daquela pessoa, nós somos condutores. Então,
tudo, muitas vezes a pessoa ela vai tomar uma atitude mediante aquilo que você falou, daquilo que você também transmitiu. Então é uma mega responsabilidade. Mas será do que tenha valido a pena, vamos dizer assim, né? Do que eu tenha aprendido se eu ficar anos luz, vamos dizer assim, anos vida, fazendo sempre a mesma coisa? Eu não aprendi nada, eu não cresci nada se eu for ver, porque eu fiquei lá totalmente estagnada, fiquei uma energia parada. E uma energia parada, ela nada agrega, muito pelo contrário. Ela vai chegar um momento de que ela não transmite mais luz, porque ela vai estar tão empoeirada, que aquilo está tão parado, que ela não transmite mais luz. Muito pelo contrário, ela vai ficar ofusca o tempo todo, escura, negativada em relação àquilo. Então, conforme também a gente vai passando por uma mudanças espirituais e que vão nos incumbindo de grandes responsabilidades, é para que nós possamos aí atingir essa tal dimensão, né? Isso vale para todos os campos da nossa vida. Paty, para tudo na nossa vida, né? Tudo precisa ter uma evolução. E toda mudança, em todos os aspectos, independente do que seja, ela vai criar este impacto mesmo, né? Ela vai criar esse desconforto, porque é meio que tirar a gente, né, daquilo que, entre aspas, nós estamos dominando. Ah, aqui eu já sei, aqui já não sei o que lá, aqui é fácil, aqui é só fazer dessa maneira, é só ter essa conduta dessa forma. E quando a gente vai para o novo, a gente não sabe como que a gente vai lidar, a gente não sabe com aquilo que vai acontecer. Então, de repente, vai ter um trabalho de cura. Olha, o seu trabalho de cura é fazer isso. O seu trabalho de cura é fluidificar as águas. Então todo mundo vai tomar aquela água e sou eu que vou fazer oração. E aí eu já fico sem dormir porque eu não sei o que eu vou fazer. O seu trabalho de cura é você também trabalhar junto com os médicos espirituais, com o guia espiritual e proporcionar e ajudar a pessoa a ter o entendimento da cura dela. Ela ter a cura daquilo que ela está sentindo espiritualmente ou fisicamente, que nós sabemos aí que dentro desse trabalho, dentro desses trabalhos de mentores espirituais e de cura e de elevação, muitas curas são feitas, né? Pessoas que já vieram com casos de câncer, problemas cardíacos, qualquer tipo que seja o problema, que se o aprendizado e o merecimento dela era ela ter uma cura espiritual, que tudo aquilo é feito no espiritual. E quando ela vai aqui no médico, aqui na Terra, faz os exames, se mostra a cura, mostra que ela já não tem mais nada. Nem todos, às vezes, têm essa condição, mas que tiveram a oportunidade de ter uma cura espiritual para que aquilo, de repente, uma doença, um problema, não se alastrasse e aí sim ser encaminhada aqui pela Terra, pelos médicos, para que justamente ela possa ter aqui uma cirurgia, um tratamento totalmente eficaz. Então a espiritualidade ela ajudou a realmente aquilo a não crescer, né? Para que aquilo não invada de repente outros órgãos, outros membros e tudo mais. Então muitas vezes acabou ficando concentrada porque era um processo de aprendizado. Quando o filho vai se ausentar para fazer uma cirurgia espiritual, independente do que seja, do tamanho que é, da gravidade que é ou não, nós sempre pedimos aí que se faça uma corrente de oração, né? Pedimos à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus falangeiros, né? A parte dos mentores, ao anjo de guarda daquela pessoa, para que realmente proteja a ela e todos aqueles que estão no ambiente. Que esta equipe médica, que esses mentores espirituais, né? Esses espíritos de luz, que se faça presente naquele momento, guiando, né? O mental, as mãos daqueles médicos, daqueles enfermeiros, dos anestesistas, para que seja uma boa cirurgia e para que naquele momento a pessoa ela já possa encontrar, se restabelecer também, encontrar a sua própria cura e que ela tenha um ótimo processo de cicatrização. Então, para que tudo isso também ela tenha esse entendimento. Por que nós pedimos esta proteção espiritual desses guias, desses mentores, desses mestres espirituais, de médicos, doutores, padres, freiras, madres, né, que tudo podem fazer parte aí de uma equipe médica, né, uma equipe de mentores espirituais que venha trabalhar dentro desse propósito, para que naquele momento que a pessoa está lá aberta, né, na mesa, que pelos espíritos negativos, pelos espíritos ocultos, para que não seja implantado nenhum tipo de chip naquela pessoa.
né, que esses espíritos de luz façam essa corrente, essa sustentação e que blinda, né, este lugar, o ambiente, a ele e tanto aqueles outros que também necessitarão passar por alguma cirurgia e tudo mais, para que eles não tenham esses implantes implantados, né? Esses implantes é aquilo que acaba muitas vezes definhando uma pessoa, que muitas vezes acaba prejudicando no seu processo de recuperação à saúde, né? Então, quanto mais zelo, quanto mais proteção, quanto mais trabalhos espirituais podemos ter aí, melhor é. Não quer dizer que quando nós passamos por algum tipo de cirurgia espiritual, que nós estamos isentos de cuidar aqui da matéria e que temos que deixar os médicos aqui da Terra. Muito pelo contrário. Eu já vi muito casos aí de pessoas que estavam com câncer elevadíssimo e tudo mais, e que se tiveram vários trabalhos espirituais e fez com que aquele câncer realmente não se alastrasse para os órgãos que estavam muito próximos, né? E muito pelo contrário, foi fazendo com que diminuísse, diminuísse, mas que chegou num ponto que realmente necessitava da medicina aqui da Terra, né? E que fez todo o processo, que fez todo o tratamento e tudo mais, e que não precisou fazer cirurgia aqui na Terra, fez um procedimento, né? Foi tomar os remédios, fazer tudo aquilo que foi incumbido, mas que não teve cirurgia aqui na Terra, mas que existiu uma cirurgia espiritual. Tanto que, por várias vezes que a pessoa foi repetir os exames médicos, saía lá justamente um corte, mostrava lá um corte, um risco, marcas de uma cirurgia, e aí os médicos acabavam até questionando, mas você não fez cirurgia, não precisou de cirurgia. Realmente, aqui na Terra eu não fiz cirurgia. Espiritual, eu fiz várias cirurgias espirituais. Então tinha uma marca. A pessoa que passa por uma cirurgia espiritual também, um tratamento, no dia seguinte, ela chega a sentir sintomas como se realmente ela tivesse feito uma cirurgia aqui na Terra. Então, ela vai sentir no seu processo de cicatrização, ela vai sentir uma coceira, ela vai sentir repuxar, quando tem mudança de tempo, vai sentir pegando naquele local, ela vai ter, né, dependendo da situação, ela vai ter marcas no corpo dela, que muitas vezes fisicamente não vai aparentar. Mas através de exames, né, ultrassom, radiografia, exames por imagem, muitas vezes lá vai aparecer. E aí onde muitas vezes os médicos acabam até questionando. Como tem muitas pessoas que acabam sendo curadas através da água, da fluidificação, né? Então, nós estamos vendo aí no Facebook correntes de oração, onde fala, doutor Bezerra de Menezes fala que vai ser implantado aqui a vacina contra o coronavírus e tudo mais, deixe sua garrafa do lado, deixe o seu copo de água e tudo mais. A partir do momento que nós tivermos aqui a intenção de cura, né, de qualquer tipo de cura, se eu colocar aqui um copo de água, fizer as minhas orações e eu pedir que naquela água que seja depositado o remédio que eu preciso receber naquele instante para aquilo que eu estou passando, consequentemente, quando eu for beber aquela água, a água estará num gosto totalmente diferente, né? Uns chegam a sentir gosto de remédio, outros sentem uma água um pouco oleosa, né, a água um pouco adocicada, então uns sentem a água um pouquinho mais amargo, né? Então a gente fala que são os remédios espirituais, que eles vêm justamente aqui sendo fluidificado, trabalhado naquela água, para que eu receba aquele medicamento também, vamos dizer assim. Então, quando a gente trata de uma espiritualidade, né, desses espíritos de luz que são incumbidos, desses mentores, é justamente para dar esse amparo, principalmente para quem precisa realmente passar por uma cirurgia aqui na Terra, né? Para os médios clarividentes, isso percebe muito do que acontece numa corrente mediúnica, né? Porque não é só, hoje é gira de baiano. Não são só os baianos que estão trabalhando lá, né? Tem os orixás que estão dando a sustentação, tem outros espíritos, outros guias espirituais também amparando. Tem uma corrente toda de mentores, espíritos de luz. A gente fala que toda casa religiosa, né? Todos os templos religiosos, vamos dizer assim, é fundamental que tenha a sua data, o seu horário, né, de início predominante. Os meus horários, né, de trabalho ocorrerão de tal hora até tal hora, né? Por que que justamente isso acontece? Porque nesse momento
naquele espaço é acendido várias luzes espirituais, vamos se dizer assim, né? Então, se eu coloco lá como uma regra aqui na Terra, que os meus horários vão iniciar às 20 horas, e espiritualmente ele sabe que às 20 horas aquele lugar estará sendo conectado, estarão trabalhando com aquela energia. Então, são criados, né? São imantados aí vários feixes de luz, vários cordões energéticos espirituais conectando ao alto, né, ao divino, que durante aquele período vão receber todas essas correntes, todos esses fluidos energéticos espirituais também naquele lugar. E vários mentores, guardiões, guardiãs, mestres e mentores lá estarão dando a sustentação. Só que para uma parte espiritual é necessário um início e um término, né? Então, se eu tenho esse horário, eu termino este horário. Quando você ultrapassa um horário da espiritualidade, ou você não tem horário de término, é como se esses fios, eles com o tempo se desconectassem, né? Ah, mas eles não vão dar a sustentação o tempo todo? Para a espiritualidade, existe e requer uma necessidade, não é de um tempo cronológico que nós temos aqui na Terra, vamos dizer assim, mas é um tempo espiritual, energético, para que se possa manter todos ligados na mesma vibração. A gente pode perceber que os trabalhos muito extensos, ela tem uma logo queda de energia. Por mais que se tenta de todas as formas, elevar a sustentação, elevar a energia daquele trabalho, porque ele se torna cansativo, porque infelizmente as pessoas, os seres humanos, eles são assim. Se a sua barriga está doendo, tanto faz, tanto importa o tempo que está levando aquele trabalho. Mas, Claudinho, boa noite, seja bem-vindo. Pai Xalá te abençoe. Mas a gente pode perceber que depois que ele passou, depois que a barriguinha dele foi sarada e tudo mais, o tempo cronológico aqui da Terra começa a pesar para ele. E aí aquilo que poderia ser um ambiente agradável, um ambiente gostoso, que é um ambiente de luz, de paz, de oração, começa a ser um fardo, começa a ser um peso. E aí a pessoa começa a falar, ai, que saco, ai, porque vai demorar, ai, porque não sei o que lá, ai, porque isso aqui é desnecessário. E aí o padrão vibratório, né, mental, psicológico, racional e tudo mais, começa a cair, começa a ir lá para baixo, né? Então é normal, infelizmente, né? Ah, eu vou lá, curo, né, minha barriguinha, não sei o que, mas se torna cansativo. Enquanto eu tô precisando, tá ok. Depois que já não tiver mais, aquilo já é chato e tudo mais. Então, por isso que espiritualmente, energeticamente, existe, precisa ter um tempo daquele trabalho a ser executado, para que se mantenha o tempo todo, mesmo naquela vibração, naquela corrente, naquela energia, tá? Então, pelo menos foi da forma que eu sempre aprendi na minha vida, de todos os lugares, até do tempo que eu passei pelo kardecismo, né? Fiquei 3 anos fazendo doutrinação no kardecismo, tanto que se eu tivesse continuado a minha caminhada no espiritismo, também seria doutrinadora lá também, né? E eles sempre falaram sobre isso daqui, né? E depois sobre a Umbanda nem se fala, né? Sobre a atuação dos guias, dos trabalhos espirituais, a necessidade do início e do término, né? De ter isso aí, não é como regra, né? Mas de ter isso aí meio que certo, né? Ter um discernimento disso daqui. Claro que às vezes pode existir alguns trabalhos que se estendam mais, pode existir, né? Mas com certeza, obviamente, a espiritualidade ela vai dar todo um suporte. A espiritualidade, ela sempre faz a parte dela, né? Infelizmente, quem não faz a parte dela é o próprio ser humano, né? Que é a parte falha. A espiritualidade, ela tem uma sabedoria, uma evolução, os nossos guias, nossos mentores, a espiritualidade em si, eles têm um entendimento, uma evolução gigantesca e jamais eles fariam alguma coisa ao contrário ao bem, né, do próximo, dos filhos, dos frequentadores e tudo mais. Mas, infelizmente, a grande parte falha sempre é o ser humano, né? E que muitas vezes acaba atrapalhando, né, o trabalho do espiritual, que é trazer essa grande sabedoria, esse enriquecimento. A gente pode perceber isso muitas vezes até na assistência dentro do terreiro, né? Que quando é dia de festa, quando tem alguma coisa, fica do início até o término, né? Aí não é tarde, aí não tem problema. Mas se é um outro dia que não tem tantos eventos dentro do terreiro, ou já foi logo, já passou pelo pronto-socorro, né, inicialmente, já foi meio que tratado e curado, terminou o passe, já tá indo embora, né?
Às vezes acho que já tá aqui um pé falando aqui com a entidade, o outro pé já lá na porta para poder querer ir embora. Então, a parte falha sempre é do próprio ser humano mesmo, né? Cheguei a fazer doutrina no Kardec, é maravilhoso. São sempre grandes ensinamentos, né? Todas as religiões vêm nos trazendo aí grandes ensinamentos também. Alguém tem mais alguma dúvida? Já estamos quase encerrando a nossa live. Passou muito rápido, como sempre, passa muito rápido. Na próxima quarta-feira, às 20 horas aqui pelo Facebook, a live será sobre cigano, magia cigana, né? Toda essa energia aí do povo do Oriente. Então, nós vamos falar tanto da entidade cigana, como de uma linha de Oriente que nós tanto ouvimos falar. Quando a gente também, até hoje, falando de guias, de mestres e mentores e tudo mais, esta linha do Oriente, infelizmente também não são todos os terreiros que têm essa prática, inclusive o meu não tem essa prática ainda desta linha. Eu sempre falo ainda porque o nosso desenvolvimento ele não acaba nunca, então pode ser que hoje não seja um dos objetivos, mas pode ser que um dia seja. E dentro dessa linha do Oriente, onde nós trabalharemos, assim, onde a gente trabalha muito com os mestres também ascensionados, né? Esses mestres ascensionados, eles fazem toda uma parte, né, desses mestres, desses guias, desses mentores que nós comentamos aqui, claro que de uma outra dimensão, de uma outra elevação também espiritual, mas dentro dessa linha trabalham-se os hindus, egípcios, né, trabalham os gregos, trabalham outras linhas de trabalho, outras vertentes de trabalhos, japoneses e tudo mais, que não tem essa linha de trabalho tão explorada assim. Então, a linha do Oriente, ela veio absorvendo, né, todas essas outras formas de trabalhar, que consequentemente também trabalha muito mais aqui numa evolução, né, de um entendimento espiritual. Então, na próxima live, nós, né, iremos abordar aí a linha cigana, né, então os famosos ciganos e ciganas, Exus ciganos, pombagiras ciganas também, as suas magias, aí vem com poções, vem com os banhos, né, com alguns rituais ciganos, assim, simples, fáceis e práticos aqui para o nosso dia a dia também. Vem aí com uma surpresa aí numa linha de cigano também para vocês, para quem participar aqui da live. E aí comentaremos aí também um pouquinho sobre a linha do Oriente, que é essa outra forma de trabalhar também. Amanhã, pelo meu Instagram, às 19 horas, fui convidada através do Renascer da Gaia a participar da live dele sobre radiestesia, que onde eu venho falar o que é radiestesia, para que ela serve, né, quais são os fundamentos, quais são os tipos de terapias que podemos aí trabalhar dentro da própria radiestesia também. É uma live que é das 19 até as 20 horas, né? Então podem aí acessar também o meu Instagram, tá como Mada Cecília, ou o próprio mesmo do Renascer da Gaia, que sou convidada deles também a poder participar dessa live, tá bom? Espero que todos tenham gostado do assunto, da live, do aprendizado de hoje. Agradeço imensamente sempre a participação aqui de todos vocês. Logo mais, esta live eu vou subir no canal do YouTube. Lá também estão todas as lives, desde o dia que eu comecei a fazer. Né? Tenho aí atenção, estou com alguns vídeos gravados, ainda só não subi no meu canal do YouTube. Né? Estou ainda fazendo algumas modificações, né? Tem algumas coisas ainda que eu vou colocar ainda, de acrescentar. Mas vem muitas coisas boas, né? Espiritualidade, a grande maior parte dos terreiros estão voltando também, né? Claro que sempre com uma proteção, né? Sempre seguindo aí as orientações também, para o nosso benefício, né? Também aí para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, também para o nosso resguardo, né? Principalmente aí a nossa saúde, a saúde dos nossos entes queridos também. Então, que nós possamos aí ter essa consciência, né? De hoje sempre, né? Dessa forma de aprendizado também que cada um de vocês, através desta live, né, através do que nós podemos aqui transmitir, daquilo que foi incumbido também por eles, inspirado também, que possamos ter uma ótima noite de sono, né, nesse início de mês, hoje, dia 1º de julho, que possamos aí ter a permissão dos nossos guias, nossos mestres, nossos mentores espirituais, a nos reconectar ainda cada vez mais, para que eles possam também nos mostrar, através de sonhos, através de mensagens, através de outras pessoas,
quais são os caminhos que temos que seguir, né? Se nós estivermos ainda pedindo uma orientação, um discernimento, né? Que eles venham nos mostrar, que venham nos direcionar, né? E a nos levar também para os rumos certos também, para que possamos encontrar essa tal reforma íntima que tanto falam, que tanto nos cobram também. Que possamos aí trabalhar a nossa sabedoria, a nossa evolução e o entendimento. E que não deixemos nesse momento ainda tão turbulento, nos deixar nos levar para os pensamentos negativos, né? Nós estamos no mês de Mãe Nanã. Mãe Nanã é a orixá mais anciã que existe, né? É a avó dos orixás, a avó de Jesus Cristo dentro do sincretismo católico, né? E nossa mãe Nanã, ela vem trabalhar a decantar, né, os nossos excessos de sentimentos, as nossas emoções que estão guardadas, aquelas que estão desequilibradas, aqueles rancores, raivas, ódios, né? Que possamos trabalhar o perdão, porque é somente através do perdão que podemos aí nos reconectar melhor com as nossas entidades espirituais e principalmente ao nosso mentor espiritual, que é um espírito aí bem evoluído, que veio sempre nos trazer, né, que chegou no ápice aí da sua evolução, da sua sabedoria, da sua paciência. Então vamos aproveitar a energia de nossa mãe Nanã, que vai reger aí durante o mês inteiro do mês de julho, para que possamos ter o entendimento de todas as passagens aqui da nossa vida, sejam elas ruins ou boas, que possamos crescer, a aceitar e a perdoar, a nos perdoar também, né? Não é só a gente perdoar o próximo, é também a nos perdoar, para que possamos trabalhar essa sapiência, né? E que Mãe Nanã, como orixá mais velha, como orixá mais sábia, né? Que venha nos trazer essa sabedoria, que é através também do seu ibiri, da sua ferramenta de trabalho, que ela vem aqui amparando, carregando no colo, como se justamente fosse um filho, que possamos ser acalentados, abraçados e carregados pela nossa divina Mãe Nanã, que a sua cor lilás, a sua cor violeta, que seja uma cor transmutadora e transformadora em nossa casa, a nós mesmos, a nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, aos nossos familiares. Que ao dormir, que possamos imaginar a nossa casa sendo irradiada, né? Que possamos receber essas vibrações, esses feixes de luz de violeta, que é a cor mais elevada espiritualmente, para que possamos ter também essa sabedoria, esse entendimento e essa grande transformação e principalmente a cura dentro de nós, tá bom? Desejo a todos uma ótima noite, gratidão e até a próxima semana. Super beijos!